Olá, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita e Caminho do Evangelho para mais uma atividade doutrinária, para mais uma palestra pública. Nós estamos nesse período de isolamento social, fazendo atividade online, para que nós atendamos às necessidades de prevenção, de cuidados, né, da, da contaminação da Covid-19. É um período bastante delicado, onde nós temos que cumprir algumas obrigações, algumas orientações dos governos, né? Por isso nós fazemos essa atividade online, atendendo às necessidades de todos nós, do trabalho, do esclarecimento, da divulgação da doutrina espírita. Antes de abrir a nossa palestra, né, efetivamente, nós convidamos a todos para que juntos façamos uma oração de agradecimento a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de trabalho, por esta casa espírita que nos acolhe, mesmo que virtualmente, pelos nossos familiares, pela nossa saúde e aqueles de nós, Senhor, que vimos o parente, o amigo deixar este mundo em razão da pandemia. Nós temos a certeza absoluta, Senhor, da acolhida no plano espiritual por aqueles que nos aguardam, por aqueles que velam por nós, que nos socorrem, que nos acolhem em Teu nome, Senhor. Temos a certeza, meus amigos, de que a morte não existe e que os nossos amores serão sim acolhidos, serão orientados, serão recolocados no plano espiritual, retomando o seu natural processo de desenvolvimento, de crescimento, agora na vida verdadeira. Por isso, meus amigos, nós pedimos para que Jesus nos abençoe a todos aqueles que estamos na terra e aqueles que fizeram retorno à pátria espiritual. Abrace-nos, Senhor, e nos dê a coragem, a perseverança para suportarmos as dificuldades desse período de transformação natural e necessário para a nossa terra. Que as tuas bênçãos estejam conosco, Senhor, nos envolvam a todos. Muita paz e muito obrigado, Senhor. Pois bem, meus amigos, vida. Falamos em morte, né? Mas como falamos também, a morte não existe. Só existe a vida. E hoje nós falaremos sobre vida. Dizer sim à vida. Agradecer pela vida. Viver a vida. Nós traremos na fala de hoje os porquês, né? O que nós temos que, como que nós podemos dizer, convencê-los de que vale a pena viver, de que vale a pena enfrentar as dificuldades, que vale a pena suportar os reveses, né? Um planeta naturalmente de transformação, ainda de provas e expiações, no franco progresso para o mundo de regeneração, mas é um processo muito longo, né? Por mais que ele tenha sido iniciado, o processo é bastante longo. Então, como que nós vamos dizer para vocês, tenham fé, vivam a vida, vivam bem? Nós trouxemos uma bibliografia, né? Fizemos algumas pesquisas e esperamos que ela nos ajude a compreender a vida, melhor a vida, a valorizar a vida. A temática vai girar, num dado momento, de maneira bem forte a respeito do aborto, mas o que nós gostaríamos de destacar, além do aborto, evidentemente, que é um dos piores crimes, né, que se pode imaginar, mas tem um que talvez esteja ali também, que quase se equipara a ele, que é o suicídio. E o suicídio também, como o aborto, são duas formas terríveis de aniquilamento, de morte, de assassínio, de autocídio ou de um homicídio, porque não são medidas que partem de um coração equilibrado, de uma mente com fé, de uma inteligência esclarecida. Muitas vezes nós nos deixamos, nós nos pegamos desanimados, desamparados,
nos sentindo as últimas pessoas do planeta, né, do mundo, mas falta muitas vezes somente a palavra certa, no momento certo, para que nós despertemos e passemos a ver que nós somos filhos de Deus e somos, sobretudo, seres imortais, que nós não morremos, que aqui é uma escola, a nossa veste é o nosso material de estudo e nós precisamos dele para ficar nessa escola até o último dia letivo. Por isso nós espíritas valorizamos a vida, sim, e fazemos de tudo para mantê-la da melhor forma. Os textos que nós trouxemos hoje, meus amigos, eles servem exatamente para falar a respeito disso. Num primeiro momento, nós falaremos a respeito da própria criação, de como se deu o surgimento do nosso planeta. É uma forma interessante de que nós trouxemos de Joana de Ângeles e Emmanuel para, eu posso dizer assim, para que nós saibamos a nossa origem divina e para que nós valorizemos até o nosso planeta, porque é a nossa casa. É a nossa casa. E, meus amigos, eu digo com o coração cheio de alegria, como tem vida no planeta. É vida abundante, vida para todo lado. É muita vida. A presença de Deus nos mínimos detalhes, sabe? Tudo colocado de uma maneira didática, eu posso dizer assim, porque nos ensina, porque nos reconforta, porque nos alimenta, porque nos envolve, porque nos desenvolve. Veja só, por exemplo, como começou o nosso planeta. Tem uma segunda obra que eu mostrarei daqui a pouco, mais de uma vez, inclusive, A Caminho da Luz, de Emmanuel, que tem muitos pontos de contato com estudos espíritas de Joana de Ângeles, num determinado capítulo. Tem vários estudos nessa obra. Não é somente sobre a formação do mundo. Mas especificamente nesse tópico que nós separamos e outro tópico também que está um pouco adiante, Joana está falando dessa vida que se manifesta no protoplasma como primeira forma de vida, surgiu a partir de uma substância que envolveu o nosso planeta. O mundo já tinha se esfriado, né? Alguns milhões de anos tinham se passado, alguns bilhões, eu diria, né? Nós estamos aqui há 150 mil anos em média. Então já tinha passado muito tempo, mas muito antes do ser humano aparecer, muito antes, a vida já existia, claro, de outras formas. E o surgimento da vida tem a ver com essa informação de Joana de Ângeles, e depois de Emmanuel também, que eu mostrei para vocês. Quando ela fala em protoplasma, ela está dizendo, que Emmanuel coloca de maneira mais clara, que uma determinada substância, esse protoplasma divino, ele diz, envolveu o planeta. É uma substância, tem uma leve semelhança com o ectoplasma, que é uma substância que alguns médiuns, né, ofertam, né, para que haja a aparição, né, e materialização de seres desencarnados. Mas é só uma semelhança, não passa disso. Porque, segundo diz Joana de Ângeles, e o próprio Emmanuel repite, isso verão daqui a pouco, a vida manifestar-se no protoplasma tem o seu princípio construtor e mantenedor na matéria cósmica primitiva, de onde ela partiu, elaborada pelos angélicos construtores do planeta, sob a égide do Cristo, o realizador e diretor do orbe terrestre. Jesus, meus amigos, ele comandou inumerável, uma equipe inumerável de espíritos. Eu posso dizer que são construtores, engenheiros siderais, que recebendo aquele planeta ainda novo, foram pensando desde o momento que ele saiu das, aspas, mãos do Cristo, é verdade? Desde aquele primeiro momento, o Cristo sempre acompanhando, sempre enviando os seus trabalhadores para melhorar o planeta, preparar o planeta, torná-lo adequado para a vida, para diversas formas, manifestações de vida. Aliás, uma delas está aqui, né? Esses primeiros seres eram seres unicelulares, evidentemente, habitavam as profundezas do oceano, mas com o tempo eles vieram e tomaram conta de toda a superfície do planeta. É uma citação belíssima que Joana faz, porque ela faz essa revelação a respeito dos angélicos construtores do planeta.
Eu estou dizendo com isso que aquelas paisagens maravilhosas que nos encantam os olhos, aqueles fiordes, aqueles campos, aquelas pradarias, aqueles mares, enfim, tudo aquilo não são acidentes. Não foi acidente. Tudo foi preparado com muito cuidado, com muito zelo. Por isso são belos. São construções maravilhosas dessas equipes que trazem. Evidentemente que a natureza é sábia e o seu processo de transformação, ele sempre vai ser embelezador. Porque a vida, ela é bela. E as transformações pelas quais passaram o planeta e que passam atualmente, também fazem ou farão com que ele ficará ainda mais diverso, mais diferente, melhorado, aperfeiçoado. Nós estamos nos transformando enquanto espíritos e o mundo também se transforma enquanto matéria. A transformação acontece nos dois planos. Pois muito bem, voltando, já que nós falamos que tem uma associação com Emmanuel, lá nesse capítulo que Emmanuel trata da elaboração paciente das formas, ele diz a mesma coisa, que milhares de anos foram precisos às operários de Jesus, como disse Joana, no serviço da elaboração paciente das formas. Emmanuel está nos revelando aqui que não houve aquela varinha mágica que dá um toque apenas e a vida desponta, não. É um trabalho laborioso, minucioso, é redundante dizer um trabalho laborioso, não é a mesma coisa, mas ele é minucioso, ele é cauteloso, é zeloso, ele é feito com muita paciência, é feito com uma precisão que nossa maquinaria não consegue imaginar. Eu estou dizendo para todos que a beleza do planeta, nós às vezes acordamos pela manhã, já que eu falo um pouco de vida de ânima também, e ficamos às vezes acabrunhados porque o dia não está bom, nós não estamos bem, mas certa feita alguém disse, para que nós não nos sentíssemos assim, menosprezados, diminuídos. Porque o próprio Sol, que é o astro-rei que mantém toda a vida no planeta, quando ele bate a porta da nossa noite para nos oferecer o dia, a maioria da plateia ainda está dormindo enquanto ele dá aquele espetáculo maravilhoso. E nem por isso ele deixa de brilhar. Então nós somos assim às vezes. Nós ficamos impacientes, ficamos temerosos, nos sentimos diminuídos, cabisbaixos, depressivos, quando tem tanta vida palpitando por aí. Por isso eu chamo a atenção, meus amigos, para um momento, para o ensinamento de Jesus. João relata bem, João fala de Jesus de uma forma toda particular. A respeito dessa proteção divina, nós trouxemos essa imagem, inclusive bem sugestiva, onde nós vemos uma pradaria, o perigo de uma escarpa, um abismo e um animal feroz. Mas esses animais estão seguros, porque enquanto a luz brilhar, eles não serão atacados. É uma figura que nós trouxemos para falar a respeito da proteção divina, da proteção de Jesus. E por falar em Jesus, ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá. E achará pastagens. Evidentemente que é outra figura, uma parábola que Jesus empregou muito. Por exemplo, porta. De que tipo de porta é o Cristo? Nós vivemos num dado ambiente psíquico, eu diria. Num terreno todo nosso, da nossa própria construção, nós muitas vezes precisamos, muitas vezes eu diria que permanentemente precisamos, nos renovar, progredir, crescer, conhecer a vida, conhecer o universo, enfim. E quem que nos fala de vida? Quem que nos fala da criação? Quem que nos fala da imortalidade? Quem que nos tira as dúvidas todas? É a porta.
é o Cristo. O Evangelho de Jesus, que foi trazido de novo de forma muito mais clara, mais abrangente, mais para todas as pessoas, todo o planeta, por meio do Espiritismo, deixa isso muito claro. O Cristo é a porta. Porque ele vem nos tirar do nosso interior para que nós conheçamos o mundo e suas maravilhas. Ele diz que se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Salvar-se-á da dúvida. Aquilo que mais pesa na economia de uma pessoa, de um homem, é a dúvida. A dúvida é terrível. E ele vem para nos esclarecer. Essa salvação tem a ver, é uma outra figura também, para dizer que quando nós sabemos o nosso destino, a nossa origem, o nosso destino, nós caminhamos com muito mais segurança. Entrará e sairá, achará pastagens. É outra figura para dizer que não nos faltará o recurso, ou não nos faltarão os recursos para a nossa caminhada. E esse é o sentido das pastagens. A figura das ovelhas é muito apropriada porque elas são dóceis, quando não se rebelam, não fogem do redil, evidentemente, e todas elas precisam de um pastor que as guie. É uma metáfora para dizer que nós somos essas ovelhas que estamos, sim, propensas à queda, ao ataque e à noite. Mas se nós tivermos o Cristo como esse sol, né, nós não nos perderemos. Um pouco adiante, João diz, ou Jesus diz, e João trouxe para nós: o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou com abundância. Aqui eu chamo a atenção para essa fala de Jesus a respeito daqueles de nós que fazemos uso dos conhecimentos, das instruções, dos evangelhos, por exemplo, e que tomamos partido e que nos aproveitamos. Se nós agirmos assim, nós seremos o ladrão que vem a roubar, a matar, a destruir. A informação que nós passamos não procede de Deus, é uma criação muitas vezes nossa, ou nós a desnaturamos, mas o Cristo diz que veio para que nós tenhamos vida. Ou seja, a mensagem dele é a mensagem verdadeira e pura e límpida. Não há erro quanto à mensagem de Jesus. Aí nós vemos na segunda parte dessa sentença, com relação à vida, pode surgir uma dúvida. Eu vim para que tenham vida. Como assim vida? O Cristo vem para que nós tenhamos vida. Eu já estou vivo. Alguém pode dizer. Então, nós temos que procurar um outro sentido para essa vida. E o sentido para a vida que Jesus vem trazer está na parte final dessa sentença. E a tenham com abundância. A vida em abundância nós abordaremos no final dessa exposição. Nós vamos voltar vamos lembrar de tudo que a gente falando agora para falar a respeito dessa vida com abundância que Jesus prometeu. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso não há ninguém em sã consciência que ouse duvidar ou questionar dessa sentença de Jesus. Ele é o bom pastor. Ele guia todas as ovelhas, ou nos guia a todos, né? Quase 8 bilhões de seres encarnados, sem falar 3 vezes mais de seres desencarnados. Ele está no comando de todos eles, de todos nós. E dar a vida é isso mesmo que todos pensaram. No seu ensinamento, ele dizia que ele deixa as 99 ovelhas no redil e vai buscar uma única que se extraviou. Ele não mede esforços para fazer a busca, o salvamento daqueles que se perderam, daqueles que se equivocaram. Mas o mercenário, ou seja, aquele que usa do conhecimento da religião, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, porque não é pastor, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Essa é uma figura muito forte do Cristo para dizer que muitas pessoas se utilizam da religião para, como está na primeira centena, na primeira informação, para roubar. Aí não somos nós que estamos dizendo, está no texto. Para se aproveitar. Roubar aqui não é somente a questão de ordem material, mas é o benefício de qualquer natureza.
benefício pessoal, individual, de qualquer natureza. Ele desnatura, repetimos, ele desvia a atenção, o foco, e faz com que todos aqueles que o estão seguindo caiam nesse fosso. Por isso a figura está ali. Porque essas pessoas são falsos profetas, são pessoas que não são pastores, mas o mercenário que não é pastor, de que não são as ovelhas, é vir o lobo. Por lobo entendamos a dificuldade, a noite, a dúvida, a incerteza. Quando a situação fica difícil, ele abandona, foge. E as ovelhas ficam sem ter uma direção, um roteiro. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, já falamos. Ou seja, se é uma doutrina que não está calcada, fundamentada no preceito evangélico, no preceito divino, nas instruções de Jesus, esse ensinamento não subsiste, não perdura, não tem força. Por isso, todos aqueles que estiverem albergados embaixo dessa árvore que não dá fruto, digamos assim, vão perecer de fome. Não tem folhas, não vão conseguir se abrigar do sol, metaforicamente falando, das dificuldades da vida, que são benefícios que uma doutrina, a doutrina cristã, não falando do espiritismo, falando do cristianismo, traz como uma grande e frondosa árvore que é seus frutos e sua sombra, para albergar aqueles que passam, viajam pelas existências sem fim. Pois muito bem, o Cristo é esse pastor divino. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Essa é uma sentença também lá em João 10, capítulo 10, versículos 9 a 15, onde o Cristo se identifica como esse pastor, o bom pastor. E nós somos as suas ovelhas. Nós o reconheceremos, ou somos dele reconhecidos, quando praticamos os seus ensinamentos, o seu evangelho. Quando nós nos afastamos, aí também outra figura que pode ser também associada, nós corremos por nossa conta. Não é verdade? Se nós quisermos a proteção do pastor, temos que ficar perto do pastor. Aí nada nos acontece. Voltando a Joana de Ângeles, depois de feita essa viagem no tempo, ela diz um pouco a respeito dessas idas e vindas do Espírito. Como que nós vamos progredir? Qual a forma mais dinâmica de progresso de uma civilização, de um povo, de uma nação, de um planeta, enfim? É a reencarnação. Todos nós já estivemos aqui na Terra muitas vezes, voltaremos para cá tantas quantas forem necessárias e habitaremos outros mundos, as diversas moradas da casa de Deus, da casa do Pai. E esse processo se dá pela reencarnação. E Joana lembra que nascendo e renascendo, ao impositivo da sabedoria cósmica, é uma lei, cresce o espírito e se enriquece de conquistas que o alçarão à felicidade plena, como decorrência natural do empenho aplicado para a própria sublimação. Como nós falamos agora há pouco, somos nós nos aperfeiçoando, nos auto-aperfeiçoando, se é que posso dizer assim, conquistando sabedoria e virtudes, porque dessa forma nós cresceremos. E esse processo de aquisição do conhecimento das virtudes se dá pelas diversas idas e vindas do espírito à carne, para experimentar, para conhecer, para aprender, enfim, para se desenvolver. Isso ficou muito claro para os amigos de Kardec quando, depois da desencarnação de Kardec, quando seu corpo foi transferido para o cemitério Père Lachaise, em Paris, eles fizeram um dolmen, esse é um dolmen druida, né? E colocaram essa inscrição no alto desse dolmen: nascer, morrer, renascer ainda, falamos agora há pouco, e progredir sem cessar, tal é a lei. Esse é o destino de todos nós. Nós não conseguiremos progredir se não nascermos de novo. Aliás, o Cristo disse certa feita, para alguém que em tese seria um doutor da lei: não estranhe o que eu vou dizer para você, mas é preciso que você nasça de novo. Ou seja, ele conhecia as leis antigas, mas não conhecia, ou pelo menos
Talvez tivesse se esquecido desse processo tão natural de nascimento e renascimento para o seu progresso. Não estranhe que eu te diga, é necessário que você nasça de novo. Todos nós já nascemos e renascemos muitas e muitas vezes. E isso está gravado na pedra no túmulo de Allan Kardec. E quando bate o desespero? Quando nós ficamos desanimados? Quando aquele de nós, essa aqui é uma figura que a gente vai chamar a atenção, quando nós apresentamos isso em algumas casas espíritas, as pessoas, eu me identifiquei perfeitamente com isso. Há pessoas que veem a segunda-feira, por exemplo, como um dia muito ruim, quase até mudando de assunto. Porque é uma segunda-feira? Porque tem que trabalhar. Porque vai começar a semana. É o início de 4, 5, 6 dias de atividade. Isso não devia ser motivo a preocupação. E nós nos lembramos que passamos por isso também há muito tempo. Já superamos isso, evidentemente. De que quando chega no domingo, que algumas atividades, nesse caso um programa específico de TV, toca uma determinada musiquinha, há uma associação mental, uma indução natural, que nos conduz ao final de semana, a ideia do final de semana que está acabando, e ao começo da semana que está iniciando. Lá vem tudo de novo. Repetimos, é uma bênção o trabalho. Quando nós pensamos que a segunda-feira é um dia ruim, nós não podemos dizer que a sexta-feira vai ser um dia bom. Porque a sexta-feira seria também o começo do fim da semana. Né? Ou seja, nunca estaremos felizes com o final de semana. Aí pergunto, então qual é o segredo para isso? O segredo é começar bem a segunda-feira. Aí não vai ter uma terça-feira ruim, nem uma quarta ruim, nem uma quinta ruim, nem uma sexta, nem um sábado, nem um domingo ruim. Porque todos os dias serão vistos como dias úteis, que o são, né? O descanso é sagrado, nós sabemos disso, mas também sabemos que o excesso de descanso, ou a preguiça, o ócio, eles causam profundos desajustes, prejuízos imensos para a economia psíquica, espiritual, intelectual da alma. Nós aprendemos com o trabalho. Se nós descansássemos o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, ao final de algum tempo nós não teríamos aprendido nada. É pelo trabalho que nós exercitamos as nossas habilidades, nossas qualidades. É assim que nós crescemos. Por isso, essa síndrome da segunda-feira que nós trouxemos aí, ela deve ser banida. Eu vou trazer para vocês uma história bem interessante que nos aconteceu quando éramos criança, praticamente criança ainda. Nós começamos a trabalhar com 11 anos de idade. Na minha época isso era comum, né? Os mais antigos sabem disso. E nós trabalhávamos numa serraria, numa cidadezinha no interior do estado. E era um trabalho de gente grande. Mas tinha muitas crianças. Não era só eu, tinha várias crianças. Tinha uma dúzia delas, pelo menos. Ou mais até. E eu me lembro que na serraria, aliás, tinha 3 serrarias na cidade, não parava, o trabalho era direto, 24 horas por dia. Na época tinha muita madeira, hoje já nem serraria tem mais, porque a madeira sumiu, né? E naquela época, eu me recordo muito bem que tinha 3 turnos de trabalho. Como era criança, trabalhava durante o dia, não trabalhava à noite. E quando chegava no sábado, tinha uma prática muito interessante. Era no sábado. Domingo não trabalhava. Trabalhava durante a semana, domingo tinha uma folga no domingo. Não era mentira, não era 24 horas por dia então, porque no domingo tinha um descanso. E quando chegava no domingo, ou melhor, no sábado, por volta de 15 horas, parava toda a serraria. Tudo, as máquinas eram todas desligadas. E nós fazíamos uma faxina, uma limpeza geral. Tudo, era tudo limpo. As madeiras todas que estavam no processo, o processo era terminado, tudo. Enfim, acabava tudo, não serrava mais aquelas toras, enfim. E ficava limpinha a serraria. Aí cada um dos operadores das máquinas desmontavam ali os seus mancal, chama mancal aquele eixo. Tem aquela gacheta, que é uma peça onde se encaixava uma mangueira para lubrificar. As máquinas todas eram lubrificadas, todas, 100% delas. Aquela serragem toda era tirada.
Enfim, por volta das 5 da tarde, a serraria estava limpinha, estava um brinco. Coisa linda, limpinha. Olha, dava gosto de ver. Quando a gente chegava na segunda-feira, estava tudo arrumadinho. Ou seja, a ideia que dava é que nós estávamos começando tudo do zero e não dando continuidade a esse processo que causa essa síndrome. Quem idealizou isso eram 4 descendentes de japoneses, a família Maihara, me recordo bem, e eles tinham, com certeza se trouxeram do Japão, essa ideia de que nós encerramos um período no sábado, descansamos no domingo, e na segunda-feira nós chegávamos, estava tudo limpinho, aquele clima gostoso, tudo do zero, tudo novo. É uma ideia muito interessante. E por isso nós não tínhamos essa tal dessa síndrome, porque a segunda-feira era muito bem-vinda. É um pensamento muito interessante, muito inteligente que aqueles patrões trouxeram para nos falar a respeito de como encarar o dia sem que ele nos pese. E também para falar encarar o dia para ver as belezas do universo, nós trouxemos aqui uma sugestão de leitura. Não vamos entrar no tema, tem uns capítulos interessantes, mas não vou falar sobre ele, que demandaria muito tempo. Mas eu gostaria de sugerir essa leitura para aqueles de nós que gostamos de astronomia, de, de, de imaginar os mundos espalhados pelo universo, imaginar a beleza, a poesia que Camille Flammarion, especialmente a segunda parte do livro, ele é poético demais. A maneira como ele descreve a natureza, o mundo, os seres, é de uma forma que vale muito, muito a pena a leitura. Fica a sugestão Deus, a Natureza de Camille Flammarion. Quando nós não conseguimos ver na natureza a beleza, o nosso trabalho nos pesa, a pandemia nos sufoca, o isolamento nos atormenta, nós temos sempre uma forma, um lugar onde pedir ajuda. A nossa casa espírita tem um telefone. E tem também o CVV, que hoje estão chamando de Como Vai Você, né? O Centro de Valorização da Vida, onde tem pessoas lá prontas para nos ouvir, para receber a nossa ligação e para saber o que está nos incomodando. São pessoas preparadas, muito preparadas, ficam muitos meses treinando para dar a melhor informação para todos aqueles de nós que, por uma razão ou outra, estamos desanimados, entristecidos, acabrunhados, não é? Depressivos. Fica a sugestão para aqueles que quiserem, né, fazer esse contato. Aqui eu trouxe também uma outra forma de valorização da vida. Eu trouxe algumas personalidades e a pergunta está ali. O que essas pessoas que eu vou mostrar agora têm em comum? Vejam que interessante. A primeira pessoa, Jobs, Steve Jobs, conhecido do mundo todo, foi o primeiro dono da Apple, foi demitido da própria empresa que ele fundou, depois ele voltou para a empresa, para reerguer a empresa. Ele morreu há pouco tempo, né, com câncer do pâncreas, se não me falha a memória. Mas foi um homem assim, que revolucionou o, a, os meios informáticos, enfim, o meio computacional, os smartphones, enfim, todo mundo conhece o trabalho de Jobs. Tem um outro nome que eu trouxe aqui. Cher. Essa é uma cantora, tem uma voz inigualável. E tem outra, se não me engano, tem outra cantora aqui, exatamente. Celine Dion, também muito conhecida. Aqui não vamos entrar no detalhe de problemas de saúde que ela está enfrentou, esse é um detalhe. Eu trouxe aqui porque nós vamos tratar da semelhança que tem, ou que une todas as pessoas, que não são todas, são algumas só que nós conseguimos reunir. Outra, esse moço. O que tem em comum? Todos eles. Tem mais um. Esse também é um ator de Hollywood, Jack Nicholson. O que tem em comum? Muitos papéis interessantes, marcou seu período no cinema. E essa voz aí que é inigualável, Andrea Bocelli. O que essas pessoas têm em comum? Paz, meus senhores, as senhoras, mas todos eles
era para não terem nascido. Todos estavam, aspas, a centímetros do aborto. Alguns deles, as mães chegaram a ir à clínica, no caso, por exemplo, da Andrea Bocelli, para abortar. E no último momento, nos últimos instantes, alguma coisa, ou a recomendação médica, ou uma intuição, ou um despertamento, alguma coisa aconteceu e essas pessoas resolveram não praticar o aborto. André, por exemplo, a informação que nós soubemos é que o diagnóstico diria que a criança nasceria com problemas gravíssimos de saúde. Não era nem a cegueira. Seriam problemas muito mais graves. Tudo bem, ele nasceu sem a visão. Mas se ele tivesse nascido, se o Cristiano Ronaldo tivesse nascido, se Jobs tivesse nascido, se Cher tivesse nascido, se Celine Dion tivesse nascido, e tantos outros, o mundo perderia em ciência, em arte, em beleza, em canto. Foi o caso de Bocelli. Se quase, por muito pouco, esse homem não foi abortado. Eu trouxe esses nomes para vocês todos, para lembrar que nós temos uma campanha na Federação Espírita Brasileira que fala justamente a respeito da valorização da vida, do respeito à vida, melhor, né? Aborto não. Já que nós estamos falando em viver a vida, valorizar a vida, dizer sim à vida, aqui está uma forma de dizer sim à vida. E eu trouxe para vocês uma história para configurar, deixar isso de maneira muito bem marcada, com respeito a valorizar a vida. O nome da história é Silvia. E diz assim essa história. Silvia era uma menininha de 7 anos quando a mãe dela cometeu suicídio. Ó, suicídio. Então, ela foi morar com a avó, porque o pai alcoólatra tinha sumido do mundo. Mas a avó era esquizofrênica, daquelas de tirar a roupa e perambular pelas ruas da cidade. Às vezes, Silvia estava no banco escolar e a diretora da escola chamava para ir socorrer a avó correndo nua em torno da escola. Silvia vivia com a avó e com um tio, e quando fez 9 anos de idade, o tio a violentou. Sem aguentar aquela situação de pobreza, de dificuldade, ela preferiu fugir. Aos 12 anos, morava na rua. Aos 13 para 14 anos, ela se apaixonou. Conheceu um rapaz e acabou engravidando. Mas ele não tinha certeza que o filho era dele. Ele dizia: você anda com tantos, como é que eu vou saber? Se fosse uma época, e alguns sonham com época assim, que as pessoas descartassem seus problemas, uma gravidez e vai lá e tira, ela certamente teria sido estimulada a isso. Felizmente a época não era disso. Só que se ela fizesse isso, esse relato está sendo feito por um grande amigo nosso, eu não estaria aqui, ele diz, cantando, porque eu sou o filho de Silvia. Esse moço chama-se Plínio Oliveira. É um cantor, instrumentista, compositor. E ele continua, essa história ele conta no show. Aliás, contou num show lá na Federação mesmo, Teatro da Federação. Se a minha mãe tivesse feito isso, eu não estaria aqui, ele disse, porque eu sou filho de Silvia. Então eu ando por aí falando para as pessoas para meditar acerca das suas escolhas. Até porque optar pelo aborto não é optar pelo direito do seu corpo. É optar pela morte de alguém que deveria ser protegido. Aí ele canta diversas músicas, uma mais linda que a outra. Ele diz assim: eu compus essa canção para aqueles que, como eu, sonham com uma sociedade em que o que incomoda não seja descartado, seja amado e transformado. Eu sou a prova viva de que se você disser sim por o amor, por mais difícil que seja a situação, tudo fica bem no final. Sim, quando eu tinha 8 meses de idade, minha mãe Silvia me entregou para minha avó paterna, que me cuidou para o resto da vida. Aos 30 anos eu conheci minha mãe Silvia
E pude agradecer a ela por ter me dado a chance de um dia estar aqui com meu piano, perto de você, dizendo essa frase de Paulo, que o amor lava a multidão dos pecados. Eu falei de muitos que quase foram abortados, pois é, o nosso Plínio quase também passou por isso. Felizmente não foi. Então veja o que nós perdemos, o que a humanidade, a sociedade perde com esse crime nefasto do aborto. O que nós perdemos? O que a sociedade perde? O que o mundo perde? E voltando às campanhas da federação, também com relação à valorização da vida, evidentemente que as drogas é um flagelo social. Nós pensávamos que ia diminuir, mas algum tempo atrás, otimistas que nós sempre somos, mas nós vemos que ela se espalhou ainda mais, está em todos os lugares, todas as camadas sociais, a droga destruindo vidas, famílias, gerações. A Federação Espírita Brasileira tem uma campanha, além do aborto, além da, né, uma campanha contra as drogas também, prevenção às drogas. Drogas não. Quem usa está se destruindo, é claro, né? Nós trabalhamos por muito tempo em informação e prevenção da droga. Chegamos a criar um grupo, certa feita, chamava-se Grupo Max. Esse Max era uma alusão ao nosso Kardec brasileiro, Dr. Bezerra de Menezes. Ele escrevia para um jornal no Rio de Janeiro, na sua época, capital do Império, chamado O País, com Z no final. E ele assinava os artigos como Max, pseudônimo que ele usava. E nós criamos um grupo, fizemos muitas palestras, muitas orientações a respeito do risco, do perigo das drogas. E é uma campanha. Depois soubemos, felizes que somos de descobrir que, quando nos tornamos espíritas, ou espírita, que na federação, além, dentre tantas campanhas de valorização da vida, tinha uma campanha, tem uma campanha, que são campanhas permanentes, sobre a prevenção ao uso da droga. A outra campanha também, para falar de vida, é com relação à eutanásia. Eutanásia também é outra forma, né, de exercer um direito que não é nosso, que não nos pertence. O indivíduo que está sendo submetido a um tratamento médico demorado, difícil, e que aparentemente vê-se sem saída, sem condição, não está em nós a nossa capacidade de decidir pela morte dessa criatura. Muitas vezes, para comprovar isso, há casos em que as pessoas resolveram desligar a máquina e, pasme, o paciente não morreu. Porque não está nas nossas mãos determinar quando que alguém vai morrer ou não. Né? Eu estou dizendo com isso que a campanha em defesa da vida também da Federação Espírita Brasileira, que é de todos nós, na verdade, todos nós espíritos, que nós somos uma família, né? É contra a eutanásia. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Como nós falamos agora há pouco, desliga-se a máquina e a criatura continua vivendo, em muitos casos. Não foi só um caso. Para nos ensinar que não está nas nossas mãos tomar essa medida. Não é verdade? Outra campanha da Federação Espírita Brasileira. Essa deveria ser, inclusive, o cerne dessa palestra, mas como ela é bem abrangente, nós comentaremos rapidamente a respeito desse outro flagelo social. Joana de Ângeles a deixava esclarecimento, orientação melhor, de que nós tomássemos cuidado contra esse problema, que ele seria um flagelo, né, expressão, porque são muitas as pessoas perdendo a fé, a esperança, a crença, não é? E deixando a vida por esse meio. Muitas vezes até pessoas que conhecem, né, que sabem o que vai acontecer depois, mesmo assim, tem algumas pessoas que tomam essa medida, o que é uma pena, porque a decepção é muito grande, porque a morte não existe. Nós temos inclusive uma palestra com um título bem sugestivo: O Espiritismo matou a morte, porque a morte não existe. O suicídio não morre. Ele extermina o corpo, mas a sua alma é imortal. E quando ele se descobre no plano espiritual,
com a sua indumentária danificada, a sua ligação muito forte ainda com os despojos que ficaram na terra. O drama é quase inenarrável. Mereceu, de Ivone do Amaral Pereira, uma obra, aliás, uma das obras mais importantes da doutrina espírita, As Memórias de um Suicida, onde Camilo, ali ele usa um pseudônimo, mas está se tratando do poeta português Camilo Castelo Branco, ele faz o relato das dores. Aliás, muitos não conseguem fazer os relatos. Muitos dizem que não há letra, não há verbo, não há sentença, não há período, não há frase, não há vírgula, não há ponto que consiga reunir o tormento, a dor do suicídio, do suicida. Ele chega a ponto de dizer assim, ele chega a ponto de pedir para morrer. E aí vem o drama, porque a morte não existe. Por isso, meus amigos, aqueles de nós que soubermos ou aprendermos a observar os sinais, os primeiros sinais, alertemos as pessoas que essa não é a melhor forma. O melhor procedimento está muito longe disso, para que nós nos livremos das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Não é. Pensando nisso, a Federação Espírita Brasileira tem essa campanha, também é permanente, né? Você continuará a viver depois da morte. Suicídio e ilusão, procure ajuda. Não é vergonha nenhuma. Já deixamos ali atrás um telefone, né? Vocês perceberam né? A indicação de um órgão que faz esse tipo de atendimento, CVV. Lá tem alguém que vai te orientar e vai te ouvir. Né? Nas próprias casas espíritas ligam aí para o Centro Espírita Caminho do Evangelho, tem essa atividade também, para que nós não, né, enveredemos por esse caminho que realmente não é a escolha mais acertada. Disso podem ter certeza absoluta. Outra campanha da Federação Espírita Brasileira e de todos nós é com relação à violência. De qualquer jeito, de qualquer tipo de violência. Ah, mas violência é agressão física, espancamento. Não. Um pensamento maldoso é violento. Uma ideia preconcebida, um preconceito é violência. Uma palavra áspera é violência. E para não ir ao extremo, que não é o extremo, porque é uma realidade, do ensinamento de Jesus, quando ele diz que o nosso pensamento, ele cria forma, e como nós idealizamos um pensamento desajuizado, não é? Nós estamos, sim, cometendo um tipo de violência. Um tipo de crime, eu diria. Por isso, violência não, de qualquer jeito, de qualquer forma. Aqui dá uma ideia da violência enquanto física, mas nós vamos um pouco além. Tem muitas formas de se praticar a violência, até a própria ignorância é uma violência. Ignorância no sentido de deixar alguém ao abandono, o isolamento, não é? São várias as formas de nos envolvermos com esse tipo de prática. Por isso, violência também não. Depois de tantos problemas, não é? Aqui está uma das soluções mais recomendadas por todos nós espíritas, que é a prática do Evangelho no lar. É uma atividade dulçurosa, eu diria, doce, porque é o momento em que nós abrimos a nossa casa para que o Cristo faça morada nela. E quando nós aplicamos ou adotamos, instalamos o Evangelho em casa, nós estamos literalmente abrindo as portas para Jesus. Porque se nós não abrirmos a porta para o Cristo, ele não pode entrar. Então, que a gente faça uma vez por semana. Aliás, esse livreto está no site da Federação Espírita Brasileira. Uma vez, tem todas as instruções, são todas ali. Uma vez por semana, reunamos a nossa família, abramos o Evangelho. Quem não tiver, se não for espírita, não tem problema, faz do mesmo jeito. Abra a Bíblia, abra o seu livro sagrado. Reúna a tua família, faça a tua leitura, faça a tua prece. Explique para aqueles que estão ali o que você entendeu. Depois distribua a água. Se for feito à noite, vai dormir um sono relaxante e reconfortante. Pode ter certeza disso. Ore pelos outros.
Ore pelo planeta, ore pelo Brasil, ore pela tua cidade, pela tua família, por aquele que você sabe que está passando por dificuldade. Enfim, traga Jesus para dentro da tua casa. Não tem nada melhor do que essa prática, é uma prática abençoada. E outra campanha, falamos agora Evangelho no Lar, não é à toa que está na sequência, a família reunida. O melhor é viver em família. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Allan Kardec perguntou. E os benfeitores espirituais, os espíritos da codificação responderam: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, nós em família não pensamos somente em nós individualmente. A família necessariamente é um conjunto de seres que se amam e que compartilham tudo, na verdade, né? Compartilham o sorriso, as bênçãos, as dores também, as dificuldades, mas estão em família justamente para que se apoiem, para que se reergam e para que se fortaleçam e cresçam juntos. A família é a célula principal, máter da sociedade de ser. Todos nós sabemos disso e é necessário que nós aprendamos a viver e respeitar a nossa família. A outra, agora indo quase para o final dessas campanhas, outra campanha também da Federação Espírita Brasileira é uma campanha da paz. É a construção da paz, a promoção da paz por todos os meios. Nós precisamos viver em paz. Paz aqui não é aquela rede que vai para lá e para cá, numa tarde de sol, numa praia deserta. Não, isso não é paz. Isso é outra coisa. Paz é bem ao contrário. A paz é o trabalho, a paz o crescimento, a paz é o entrelaçamento das ideias, é a construção, a paz é o trabalho. Enfim, a paz é a ação, a paz é a tranquilidade, a paz é progresso. Ficou enraizado na mente coletiva a ideia de que paz é o não fazer nada, e não é assim. Quando nós estamos cuidando da nossa vida, da nossa existência, da nossa família, quando fazemos isso obedecendo às leis, obedecendo às orientações que nos chegam, para aqueles nós que somos religiosos, nossos preceitos evangélicos ou católicos, cristãos, enfim, espírita, não importa, quando nós fazemos isso, estamos vivendo em paz. Nós estamos construindo um mundo de paz. Nós não reagimos contra as agressões, por exemplo, porque nós compreendemos que aqueles que nos agridem são pessoas pedindo ajuda. E nós temos, por essa construção que é feita em torno de nós, com base na religião, especialmente na religião, ou na formação moral, né, de cada um de nós estamos vivendo em paz e promovendo a paz. É outra campanha também da Federação Espírita Brasileira, que nós deixamos aqui como sugestão para que vocês visitem. E quem abraçou essa ideia, aí está 21 anos, mas são 23 anos, que 2018 essa marca, né, já está atrasada, Divaldo Pereira Franco. Faz todo ano, na Bahia, ou onde for possível, ele leva, ele que é o embaixador da paz, né? Essa é a campanha, Movimento Você é a Paz. Reúne diversas lideranças religiosas e fala com todos do mundo, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, para que nós nos unamos em paz, para que nós estejamos em paz. É um trabalho de Divaldo Franco, esse movimento Você e a Paz. Pois muito bem, meus amigos, nós falamos no começo que falaríamos a respeito da vida em abundância prometida pelo Cristo. Pois muito bem, está aqui. Aqui nós temos bios, que é vida, a vida, animais, plantas, matéria acadêmica, biologia, ou estudo da vida, suas manifestações, suas formas. Tranquilo. É uma das três formas de interpretação de uma palavra grega que eu vou trazer no final, dessa mesma página. Por bios, repetimos, entendemos tudo aquilo que nós olhamos, o animalzinho que passa, a planta que está crescendo, a criança que nasce, vida. Uma segunda forma de entendermos a vida vai um pouco além do físico. Atinge o nosso psiquismo,
o nosso ser imortal. A origem grega tem uma expressão, se não me engano, grega ou latina, que é psuque, de origem a psique, que tem a ver com o estudo da alma. Aliás, deu origem até a uma ciência, a psicologia. Ou para estudar, aí não o corpo, mas sim a alma, o indivíduo que pensa, o ser que decide, que elabora, que cresce, que produz. E que, consequentemente, enfrenta dificuldades nesse processo. Daí os estudos psicológicos. Então, nós temos aqui a vida física e a vida espiritual. Aí nós pensamos onde que Jesus poderia encaixar, ou onde que nós poderíamos encaixar a fala do Cristo quando ele disse que veio para que nós tivéssemos vida. Ela está aqui. Na verdade, quando falamos Zoe, estamos falando de vida nos três aspectos, tanto a vida dos animais, das plantas, enfim, quanto a vida espiritual. Zoe. Aliás, todas as três formas são derivadas de Zoe, que é uma forma grega para vida. Só que o pensamento de Jesus não era somente a vida física e nem somente a vida do espírito. A palavra de Jesus, quando ele diz que eu vim para que tenhais vida, vida em abundância, ele estava se referindo a essa Zoe, que é uma forma que foi, eu diria, corrompida, aspas, com o tempo e acabou, né, de uma forma até positiva, dando origem a essas duas formas de vida que antecederam a Zoe, que na sua essência, na sua base, na sua etimologia, na sua origem, significa a vida para muito além daquilo que nós compreendemos como vida. Nós espíritos, falamos agora há pouco da reencarnação, somos criados na simplicidade da ignorância, nos moldamos a nós mesmos, construímos, aprendemos, uma sucessão de encarnações e desencarnações, por isso vimos também a inscrição no túmulo de Kardec, lembram disso? Até que chega um momento, meus amigos, em que nós evoluímos a tal ponto, pela conquista do conhecimento das virtudes, que nós não precisamos mais passar pela fieira das existências materiais. Aí nós vivemos aquilo que algumas pessoas chamam de vida eterna, ou seja, nós não precisamos mais da experiência na matéria para que nós aprendamos as lições, para que nós desenvolvamos as nossas virtudes. Nós já conquistamos tudo isso. Estamos vivendo agora a vida puramente espiritual. E paz, meus senhores, a proposta do Cristo é isso, é para isso. Quando ele diz que veio para que nós tenhamos vida, repetimos, nós podemos admirada por Cristo, Senhor, eu já estou vivo. Mas ele diz, não é dessa vida que eu estou falando, meu filho, eu estou falando da vida em abundância. Da vida numa esfera, numa dimensão, com uma concepção que a tua mente ainda não consegue alcançar. Mas você vai alcançar. Todos nós alcançaremos. Todos. Se existe uma fatalidade, se existisse ou se existe uma fatalidade, é a nossa perfeição, é a nossa felicidade. E todos nós seremos felizes. Por isso somos contra, aspas, ou isso, contra não, na verdade somos contra mesmo, mas a expressão que nós colocaremos dessa forma. Nós não recomendamos ou orientamos para que não haja o suicídio, porque isso constitui um atraso nesse processo evolutivo, aliás, um atraso muito doloroso, que nos distancia desde a segunda forma de vida, a psique, e especialmente da terceira forma, mais avançada, proposta por Jesus, que é uma vida plena, total, onde o indivíduo domina-se a si mesmo e passa a ser um co-autor no processo de criação, no processo de embelezamento do mundo, dos mundos, enfim, como Cristo. Eu vou vos preparar lugar, ele disse. Olha, Zoé, e quando tiver preparado o lugar, eu voltarei e tomarei você para mim, vocês todos para mim, para que onde eu estiver, vós também estejais. Zoé. Essa vida, Zoé. É dessa vida que Jesus estava falando. Nós temos
uma propensão natural a pensar pequeno em tudo. O Cristo não pensaria, não daria instruções. É lógico que Deus, sim, no sentido da vida aqui na Terra, mas não seria só nesse aspecto, só nesse nível que ele viria falar para nós. Deixar altíssimas culminantes espirituais para vir aqui para nos ensinar as regras básicas de produção, de convivência. Não. A missão do Cristo está muito, muito, muito além de tudo isso. Por isso eu tenho comigo que essa sentença, ela é aspas mágica. Eu vim para que tenhais vida. Vida em abundância. Por isso que nós temos essa palestra com o título Diga Sim à Vida. A essa vida. Desde já. Você disse que está longe de alguns milênios. Tá. Assim como aquela casa que você vai morar daqui a um tempo, nem saiu do papel ainda. Mas ela será construída, será levantada, será aprimorada, será mobiliada, e você vai morar numa casa diferente daqui a um tempo. Da mesma forma, nós estamos aqui nos construindo para que nós moremos numa habitação diferente daqui a algum tempo. É a mesma coisa. Então, meus amigos, meus irmãos, acho que já estamos encaminhando para o nosso final. Não, tem uma lição ainda para antes de encerrar. Nós pedimos para que todos pensemos a respeito do que falamos, a respeito da vida, do valor da vida, da importância da vida, para que nós não caiamos nessas ciladas que o desânimo, o desespero, a desesperança colocam, se apresentam para nós. Temos que estar muito. Se não tivéssemos o recurso, tudo bem. Mas nós temos o recurso, temos a informação. E nós seremos cobrados pelo tanto que nós já sabemos. É muito mais doloroso aquele que comete o suicídio, por exemplo, sabendo de tudo isso, do que aquele que não tem as suas faculdades mentais em ordem, digamos assim. Então, nós que sabemos, nós que conhecemos, vamos viver. É muito melhor viver. É tão bom viver que eu trouxe para vocês aqui esse momento, que é um momento, literalmente um momento espírita, que diz assim: você pode ter defeitos, ser ansioso e viver alguma vez irritado, mas não esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode impedir que ela vá em declínio. Muitos lhe apreciam, lhe admiram e o amam. Gostaria que lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, uma estrada sem acidentes, trabalho sem cansaço, relações sem decepções. Ser feliz é achar a força no perdão, a esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor na discórdia. Ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza. Não é só celebrar os sucessos, mas aprender as lições dos fracassos. Não é só sentir-se feliz com os aplausos, mas ser feliz no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões, períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, não, mas uma conquista para aqueles que conseguem viajar para dentro de si mesmos. Ser feliz é parar de sentir-se vítima dos problemas e se tornar autor da sua própria história. É atravessar desertos fora de si, mas conseguir achar um oásis no fundo de nossa alma. E agradecer a Deus por cada manhã, pelo milagre da vida. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si, é ter coragem de ouvir um não, é sentir-se seguro a receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, mimar os pais, viver momentos poéticos com os amigos, mesmo quando nos magoam. Ser feliz é deixar viver a criatura que vive em cada um de nós, livre, alegre e simples.
É ter maturidade para dizer eu errei? É ter a coragem de pedir perdão? É ter a sensibilidade para dizer eu preciso de você? É ter a capacidade de dizer eu te amo? Que a tua vida se torne um jardim de oportunidades para ser feliz. Que nas suas primaveras sejas amante da alegria. Que nos seus invernos sejas amante da sabedoria. E que quando errar, recomece tudo de início, pois somente assim serás apaixonado pela vida. Descobrirás que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, utilizar as perdas para treinar a paciência, usar os erros para esculpir a serenidade, utilizar a dor para lapidar o prazer, utilizar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Nunca desista. Nunca renuncie às pessoas que lhe amam. Nunca renuncie às pessoas que lhe amam. Nunca renuncie à felicidade. Pois a vida é um espetáculo incrível. Pois muito bem, meus amigos, assim nós encerramos essa palestra, essa breve palestra sobre a vida. Pedindo a todos para que meditem a respeito da importância da vida, do sentido da vida, que ela tem um sentido. Aliás, busquem um propósito sempre. Busquem sempre o estudo, busquem a construção de coisas boas, de bons pensamentos, de boas vibrações, o auxílio, o amparo, o esclarecimento para outras pessoas que nos procuram. Todo mundo tem alguém perto de si que precisa de ajuda, nós somos prova disso, é muito comum a gente receber esse tipo de pedido. E é uma bênção o auxílio, o ser útil, o estar à disposição, é uma bênção. O Espiritismo, a doutrina espírita, em todas as suas obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo tem vários e vários momentos, praticamente todo ele, na verdade, né? Em que fala a respeito das nossas potencialidades, da presença de Deus, do auxílio da espiritualidade. O Livro dos Espíritos, para aqueles que gostamos de filosofia, bem a calhar, na verdade, a respeito da nossa origem divina e da nossa destinação, completado lá pela Gênese, a respeito das promessas de Jesus, de uma era nova, de um mundo novo, a respeito da mediunidade, das influências dos Espíritos em nossas vidas, no Livro dos Médiuns, excelente obra, para todos nós vermos o quão interligados nós estamos com os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Enfim, o nosso pedido no encerramento dessa palestra é para que nós meditemos a respeito de tudo isso, do que estamos fazendo aqui na Terra, de qual a nossa destinação, e sobretudo do que nos compete fazer para que amanhã nós mereçamos voltar para cá, sim, mas um mundo diferente. Um mundo transformado, modificado, melhorado, aperfeiçoado, onde nós nos envergonharemos do crime, onde as nossas casas não terão mais cercas. Se tiver uma cerca, vai ser para enfeitar a casa. E não de medo de que alguém nos assalte. E não vai ter mais isso. Um mundo onde a fraternidade será uma prática diária, costumeira. O mundo das crianças poderão ir para a escola e voltar a sós, como já acontece em alguns países aqui na Terra já. Desde pequenina, 5 anos. O mundo do trabalho seja visto como uma bênção e não como um castigo. O mundo da família seja respeitado como merece ser. Pais, mães, filhos, irmãos. Sem que um tenha medo do que o outro vai fazer. Um mundo do superior protege, guia e orienta o mais fraco, seu subordinado. Um mundo das doenças praticamente não existirão.
um mundo de natureza será irmã, onde nós conviveremos em harmonia, pacífica, de forma pacífica, respeitosa. Esse é um mundo novo e que vai exigir de todos nós a nossa autotransformação. Por isso a palestra de hoje foi para falar a respeito da vida, que tudo é vida. Só existe vida. Só existe vida. Não existe nada além da vida. É só vida. Por todo lado. Por todo o universo. É só vida. Só existe vida. Por isso fica aqui o nosso agradecimento para todos aqueles que nos acompanharam até agora. A nossa gratidão e o pedido a Deus, a Jesus, para que nós compreendamos esse conceito de vida que o Cristo nos trouxe, a vida e a abundância, para que nós tenhamos isso como meta, como propósito de vida, essa busca por essa felicidade plena e total, junto daqueles espíritos que já fizeram todo o caminho que nós estamos fazendo, já chegaram lá, e que, como Cristo fez, estão com a mão estendida, nos aguardando. Fica aqui nosso agradecimento, numa prece, de novo, a Deus, a Jesus, pela oportunidade que nos foi concedida de trazer essas informações a respeito da vida, desse dom que recebemos de Deus para a nossa autoconstrução, para a nossa felicidade. A Ti, Jesus, nossa gratidão pela doutrina espírita, pelo Teu mestre dedicado, Allan Kardec, e por todos aqueles que o ajudaram e que ajudam até hoje fazendo a propagação e divulgação da verdade que liberta, da informação que consola, porque todos nós estamos a caminho desse processo de transformação e precisamos do guia seguro que nos chegou por concessão divina há 2000 anos e que retorna agora, como Espírito de verdade, liderando essa pleia inumerável de espíritos benfeitores que vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos de todos nós que estamos ainda enceguecidos na noite que construímos em torno de nós mesmos. Por isso, Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, sim, mais uma vez, para que visites os lares, todos aqueles que nos ouvem agora, e como sempre pedimos, onde estiver alguém necessitando da presença amiga, do braço amigo, temos a certeza de que o Senhor será sentido em forma de saúde, em forma de paz, em forma de alegria, em forma de confiança, de fé e de esperança. Visita Jesus, te pedimos todos os lares. E lá faça a morada. Muito obrigado, amigo querido. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz e que Deus nos abençoe.